Bom dia, irmãos. Vamos orar juntos antes de lermos a Bíblia. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa reunião, por estarmos juntos aqui te adorando, cantando músicas ao Senhor, ouvindo boas notícias, Pai, como essas que a Deise compartilhou conosco, de que eles estão se encontrando e criando intimidade, amizade uns com os outros, Pai. É o nosso sonho e o sonho do Senhor também. Te oramos gratos, pedimos que o Senhor abençoe esse tempo que vamos passar aqui, esses minutos, Pai, e usa a minha vida para compartilhar a sua palavra. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Big Brothers. Mas não se preocupe, a gente não vai falar sobre as baixarias do programa de televisão, e também a gente nem vai explorar a teoria de George Wells sobre a espionagem do governo, sobre os cidadãos, ou nada disso. A gente vai falar literalmente, como é bom ter um bom e um grande irmão ao nosso lado. Como é bom ter alguém mais velho, não? Quando você era pequeno não era assim. Você não morria para ter alguém mais velho te protegendo, ou alguém que já tinha passado pelas lutas que você tinha e que poderia te ajudar em algum momento. Falar só, vai por aqui, não faz isso. Eu tenho uma irmã 1 ano e meio mais velha do que eu. E, puxa, eu lembro de várias vezes minha irmã me protegendo, me salvando de briga que eu arrumava na rua. O João Marcos, meu filho, ele está aprendendo a se sanear depois que vai ao banheiro. E ele está lá aprendendo a se limpar, e a gente está na luta para ajudar ele a acreditar que ele pode fazer isso. E ele já fez bastante progresso, mas ele sempre pede que eu ou a Ana vá lá. Ele pega o papel, ele se limpa, mas precisa de um adulto lá ao lado dele falando, vai lá, filho, você consegue. Pega lá, dobra. E ele vai e aí termina. Mas o encorajamento para quando a gente é pequeno é essencial, não? Coisas que são tão pequenas para nós, para quem é pequeno parece uma montanha insuperável. E o encorajamento é tão essencial. Quando a gente está na escola, a gente quer orientação. Quando a gente começa a se relacionar e a ter problema, puxa, a gente quer alguém que ajude a gente, ó, faz assim, não faz assado. A gente começa a namorar em algum momento da vida, a maioria das pessoas, e a gente quer saber, quer ter direção. Puxa, como que eu faço? Como que eu me relaciono? Nós que somos cristãos, queremos ter relacionamentos puros. Como que funciona um namoro onde a pureza reina? Onde a amizade existe, mas onde a pureza também existe. A gente se casa e os conflitos parecem absurdos. Todo aquele ideal que a gente tinha do príncipe encantado, a gente descobre que a princesa encantada também tem bafo, que coisas, sons e odores estranhos saem de cima e de baixo, e muitas coisas acontecem e a gente luta e a gente precisa de ajuda, a gente precisa de encorajamento, de como vencer e de como trilhar. Não se sinta constrangido aqui. Sei que está todo mundo falando, não estou acreditando que ele está falando isso. Se você é solteiro, é ótimo você estar ouvindo isso também, para você calcular bem além das bênçãos que Deus quer te dar, do que consiste o casamento também. Mas assim é a vida, não? A gente atravessa lutando da melhor maneira que a gente pode, mas sofrendo. E querendo exemplos, querendo pessoas que nos mostrem o caminho, querendo encorajamento. Obviamente, Deus sempre está conosco. No meio do nosso sofrimento e no meio da nossa dor, Deus vê a nossa dor. Ao longo de toda a história do povo de Deus, Deus via a dor do povo. E não só Deus vê, Deus intervém decisivamente a favor do seu povo. Ele tirou Abraão do sofrimento de viver numa terra idólatra. E ele falou, Abraão, saia e vá para uma terra nova, uma terra onde eu vou escrever seu futuro de uma maneira diferente. Por décadas, Deus enviou juízes ao povo hebraico que sofria, e Deus enviou salvadores para os ajudarem a voltarem a trilhar o caminho de Deus. Durante o exílio, Deus curou a dor do povo, a dor do isolamento, a dor da falta de identidade como nação, e ele restaurou o povo e o colocou de volta no caminho, na direção de Deus. E obviamente o ato grandioso de Deus, de livrar não só o povo hebraico, mas de livrar todos, em todas as nações, em todos os tempos, foi a morte de Jesus na cruz.
Foi a resposta de Deus ao nosso sofrimento. A resposta quando Deus viu as pessoas não conseguindo se relacionar, as pessoas buscando fugas por meio de drogas e de álcools e substâncias, as pessoas buscando fuga por meio de isolamento e fazendo coisas que não preenchem, em última instância, a nossa vida. E Deus vai e envia Jesus, porque Ele se importa conosco. Mas sabe, Deus sempre quis usar pessoas para nos livrar do sofrimento. Deus sempre quis colocar outros homens e mulheres para ajudar a tirar o seu povo da dor. E hoje nós vamos estudar sobre encorajamento. Nós vamos estudar sobre esse mandamento, esse princípio que é tão poderoso para nos ajudar a sair da dor, a enfrentar a dor em nossas vidas. Vamos ler aqui em Hebreus 3. Abram suas Bíblias, por favor. Hebreus 3, versículos 7 até o 12. A Bíblia fala assim, no versículo 7. Assim, como diz o Espírito Santo, Hebreus 3, versículo 7. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Aqui no versículo 7, sabe, na verdade, nesses versículos, o autor da carta de Hebreus, ele tá relembrando uma situação que aconteceu, que havia acontecido há muitos séculos antes. Quando o povo caminhava no deserto, Deus salvou a nação do Egito e queria levá-la até a terra prometida, uma terra onde mandava leite e mel, uma terra que havia sido preparada pelas mãos de Deus para ajudar aquele povo a ter uma vida completa. E aí os israelitas começaram a reclamar, os israelitas começaram a adorar outros deuses, os israelitas começaram a pensar na escravidão que eles viviam no Egito, como, nossa, aquilo que era vida. Os israelitas começaram a ficar ingratos. E aí Deus, Ele pune os israelitas, Ele disciplina, como qualquer pai amoroso disciplina o seu filho. O estopim daquela andada foi quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E Moisés seleciona 12 espiões, fala, vão lá na terra prometida, passem uns dias lá, vejam como que é a terra e voltem para nos ajudar a fazer uma estratégia para a gente entrar na terra prometida. E esses 12 homens entram, veem as coisas boas da terra, mas quando voltam decidem enfatizar as coisas ruins, as coisas negativas, o trabalho que daria para eles entrarem naquele lugar. Só 2 homens mantém a fé e mantém a integridade diante de Deus. Os outros reclamam e contaminam todo o resto da nação. E Deus decide que aquele povo, que aquela geração, que já havia reclamado tanto, que já havia desprezado tanto o que Deus havia feito, que eles não entrariam na terra prometida. E que seriam seus filhos que entrariam. Ele falou, vocês vão ficar 40 anos vagando pelo deserto. 1 ano para cada dia que vocês passaram na terra prometida espiando. E aí os israelitas vagam então. Por 38 anos, já havia se passado 2 anos que eles haviam saído do Egito. E aí eles entram como espiões e dão esse relatório negativo e passam mais 38 anos vagando pelo deserto, como disciplina, por causa da sua ingratidão. E aí, gerações depois, um salmista escreve para o povo israelita, bem, os filhos dessa geração primeira entraram na terra prometida. E gerações depois, o salmista escreve um salmo, lá no Salmo 95, ele fala esses versículos. Ele fala, olha, não hajam como a sua geração passada. Não reclamem, não sejam infiéis a Deus. E aí se passam séculos e séculos depois. Porque o nosso coração, na verdade, é o mesmo que era quando o rei Davi existia. É o mesmo que era quando o povo estava vagando no deserto. A cultura muda, o contexto muda, mas o nosso coração permanece. Por isso que a Bíblia é tão relevante. Por isso que esse livro, apesar de escrito há milhares de anos, ele continua relevante, atual e vivo, de fato, para nossas vidas. E o Espírito adverte
a nação, os cristãos, por meio da carta de Hebreus, esses versículos que a gente havia lido, que a gente acabou de ler. Não façam como seus antepassados fizeram. Não deixem que a incredulidade, que a perversidade tome conta do seu coração. Não é o que acontece em nossas vidas também? Deus tem planos para nós, não? Assim como Ele tinha planos para aquela nação, de formar uma nação bela, de formar uma nação que seria instrumento para que todo o resto do mundo pudesse conhecer a Deus, Deus tem planos para nós. Deus tem planos para nós como igreja, como povo, e Deus tem planos para nós como indivíduos. Antes de nós nascermos, Deus preparou boas obras para nós realizarmos. Deus nos deu dons e talentos, oportunidades, para que a gente fosse instrumento, para que ninguém mais fosse fazer, ou ser capaz de fazer o que você vai fazer, o que Ele planejou para você. Isso é incrível, porque nos dá uma identidade, nos dá um propósito na vida, que nos traz paz, que nos traz fé, que nos traz esperança. Ele preparou um lugar perfeito para nós habitarmos. Não aqui em São Paulo, Ele preparou um lugar para nós habitarmos lá no céu. Ele nos colocou aqui em São Paulo, onde quer que estejamos, onde quer que tenhamos nascido, porque Ele tem um plano para nós, nos preparar nessa vida, para nos levar até a habitação perfeita que Ele tem para nós. Mas aí, de novo, o que pode nos impedir de chegar lá? Porque esse era o ponto do Salmo 95. Falou assim, povo, Deus tem um plano para vocês, não ceda à incredulidade, não ceda à perversidade. E o escritor de Hebreus repete essa advertência para nós, porque ele sabe o que pode nos impedir de desfrutar desse plano. Ele sabe o que pode nos impedir de caminharmos por outros caminhos, que são talvez parecidos, mas enganosos, e que vão nos levar a um lugar completamente diferente de onde Deus havia sonhado para nós. Aqui no versículo 12 ele fala, o que é que pode nos impedir de chegar lá? A dureza do nosso próprio coração. Incrível isso. Porque não é o que outras pessoas podem fazer a você, o que outras pessoas fazem a você não pode impedir você de chegar até a vontade de Deus. As circunstâncias da vida não podem impedir você de chegar à vontade de Deus. Por mais que sua vida esteja difícil. E eu imagino, a vida de vários de nós aqui são difíceis. E essa semana, cada um de nós teve seu tanto de dificuldade, seu tanto de sofrimento. Mas não é nada disso que pode nos impedir. Apesar dessas coisas nos tentarem, o que pode nos impedir é a dureza do nosso próprio coração. Isso é uma boa notícia e uma má notícia. É uma boa notícia porque não há nada externo. Há um antídoto para nós vencermos o nosso próprio coração. A má notícia é que vai custar. É que vai custar nós assumirmos a responsabilidade. É que vai custar nós olharmos, e apesar de tudo de difícil que acontece ao nosso redor, da gente assumir a responsabilidade de falar, Deus me deu a oportunidade de vencer, seja lá a dificuldade que se apresenta para mim. Sabe, a Bíblia ensina que nosso coração é perverso, como fala essa escritura. Em Gênesis 6, versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso não é uma surpresa para Deus, nunca foi uma surpresa para Deus. Não foi como se Deus tivesse feito a gente tão incríveis e Ele falou, puxa, eu errei, faltou um DNA espiritual, e aí o homem se tornou perverso. Deus sempre soube que a gente ia ser perverso. Isso daqui é mais uma constatação da tristeza que Deus sentiu quando nos viu fazendo coisas perversas. No Salmo 14, versículos 2 e 3, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Quando Deus olha para o nosso coração longe de Cristo, Ele nos vê como impuros. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Essa expressão trapo imundo, ela mais literalmente quer dizer pano de menstruação. Longe de Cristo é o que nossos atos representam diante de Deus. Não é o nosso valor. Deus nos ama e ama todos os indivíduos.
Não há nada que nós possamos fazer que vai tirar o amor que Deus sente por nós. Não é como se as pessoas fossem como trapo imundos. Mas o que a gente faz, o produto da nossa vida, é como trapo imundo. Não há nenhum de nós, sequer, que busque a Deus, que tenha um coração no sentido puro de buscar a Deus, de realmente querer, e sem a ajuda de Deus conseguir percorrer no caminho que Ele tem para nós. Nenhum de nós, nenhum ser humano sequer. E por que essa tendência pecaminosa é tão perigosa e tão fatal? E aí vamos ler aqui o versículo 13 de Hebreus 3. Hebreus 3, no versículo 13, fala assim: ao contrário, agora o escritor está falando, olha o antídoto aqui, para toda essa má notícia que a gente falou, do versículo 7 em diante, para todo o perigo que há em nossas vidas. Encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Sabe, a razão pela qual vale a pena expor e explorar o contexto das Escrituras é porque quando a gente faz isso, a gente tenta e tem uma chance melhor de se aproximar do que estava na mente da pessoa quando ela escreveu a Escritura. A gente poderia ler aqui o versículo 13, encorajem-se uns aos outros. Mas sabe, sem entender o contexto que o escritor tinha em mente, é difícil a gente entender o peso que esses versículos trazem para nós. E quando a gente vê e entende a pecaminosidade do nosso coração, a tendência de sempre fazer o mal, de nunca buscar a Deus, os versículos encorajem-se uns aos outros, ressaltam aos olhos. E isso ganha uma nova proporção para nós. Sabe, encorajar uns aos outros é a solução para o nosso coração mau. É uma das ferramentas poderosas que Deus tem para nos ajudar a lutar contra Satanás. O encorajamento nos dá forças para a gente enfrentar a realidade do nosso coração. E mesmo assim, crer que a gente vai conseguir. Porque há uma linha de pensamento e uma linha de filosofia nos dias de hoje que fala, não. Isso daí se aplicava ao povo de antigamente. Nosso coração não é tão mau assim. Se você pesquisar lá dentro no íntimo, você vai achar bondade em você. Não é o que as Anas Marias Bragas falam dia após dia na televisão, que a gente é bonzinho, que no final de contas a gente é gente legal, que a gente é gente boa, que a gente consegue fazer o bem. Não é isso que a gente ouve em todo lugar? Há uma linha que fala, então vamos ignorar a maldade do nosso coração e supor que a gente é super legal e que a gente consegue e que dentro de nós, lá no íntimo mesmo, a gente vai achar a bondade e a gente consegue ser gente boa. Não é a linha bíblica. A linha bíblica é vamos reconhecer o fato. Olha para o mundo não está melhor. Nunca houve tantas guerras na história da humanidade como no último século. Nunca houve tanta violência social. A gente consegue ver, a gente conhece, a gente já foi assaltado. A gente vê os crimes e os divórcios e a falta de amor e de compaixão. A gente sente isso, a gente lê a respeito disso. Você precisa ter uma mente de outro mundo e querer se enganar para ignorar a realidade que está ao nosso redor. Mas a linha bíblica é, vamos encarar os fatos. Sim, mas vamos ter fé. Vamos acreditar que existe uma maneira de nós nos tornarmos bons. Vamos encarar que existe sim uma maneira de nós produzirmos coisas boas. Que a gente não está determinado a ter obras de justiça como trapos imundos. Que o que a gente faz sim pode ser poderoso, pode impactar vidas, pode ajudar pessoas a mudarem o curso de suas almas. Encorajamento. Quando a gente foi salvo por Cristo, a gente recebeu muito encorajamento, não? A gente viu toda essa maldade, mas a gente também recebeu o encorajamento de, olha, há um outro caminho. Mas começar bem é bom, mas não é suficiente. A gente precisa do encorajamento. A gente precisa terminar a corrida para ganhar o prêmio. Os israelitas também começaram bem quando eles saíram do Egito. O Mar Vermelho se abriu, eles viram as 10 pragas,
sendo efetuadas lá no Egito. Eles viram o poder de Deus. Mas eles não terminaram bem. Aquela geração não terminou bem. E por isso Deus enviou o seu Espírito para continuar nos encorajando. Porque Ele sabe, olha, Jesus estava aqui, Jesus deu a mensagem, mas a gente vai precisar de encorajamento até o fim, até o último dia. E por isso Deus nos ordenou que nós encorajássemos uns aos outros. Para que a gente desse e recebesse um instrumento muito poderoso para nos ajudar a vencer a nossa incredulidade, a nossa perversidade. A palavra encorajar vem do francês encourager, que significa, que significa encher de coragem e ânimo. E ela foi traduzida da palavra grega parakaleo, que significa chamar ao lado, chamar para perto. Vem aqui andar junto comigo. Ela comunica algo do tipo, vem cá, vamos fazer junto, vamos andar junto. E quando a gente vai junto com alguém, com um amigo, isso dá força, não? É mais fácil fazer algo difícil quando a gente tem um amigo ao lado. Quando a gente está, puxa, eu não estou sozinho. Se eu for ser zombado, eu não vou ser sozinho. Eu vou dividir a minha dor e eu vou ter alguém com quem compartilhar a minha alegria também. Sabe, é uma atitude que aproxima corações, encorajar, que dá segurança para nós, que nos faz acreditar em coisas que sozinho seria muito mais difícil acreditar. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele encorajou muitos discípulos. Ele elogiou o caráter deles, Ele deu apelidos inspiradores para eles, Ele os incentivou a fazer boas obras, Ele animou a eles quando eles tinham perdido a perspectiva. Jesus sabia que depois que eles fossem embora, eles iam precisar continuar recebendo o encorajamento. E por isso Ele enviou o Espírito Santo. Ele falou, eu sozinho aqui na forma humana não consigo encorajar cada um de vocês como vocês precisam. Por isso eu preciso voltar para conseguir me multiplicar na vida de cada um de vocês por meio do Espírito Santo. E a palavra que Jesus usa no Evangelho de João para descrever o Espírito Santo é parakaleo. Paracletos, na verdade, uma outra forma verbal do verbo. Uma outra raiz da mesma palavra. Uma das principais funções do Espírito Santo era continuar encorajando os discípulos. Não é à toa que algumas versões bíblicas traduzem o Espírito Santo como o encorajador ou consolador, porque esse é o significado mais primitivo da palavra, traduzida como Espírito Santo. Quando falta encorajamento, a realidade se torna muito dura para a gente encarar. Quando não há encorajamento, não há energia para a gente vencer os desafios. Olha o que Provérbios 12, 25 fala. Uma palavra bondosa anima o homem. Quando você ouve algo bom, isso dá um ânimo. Isso faz a gente ter energia. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis trazem cura para os ossos. Um psicólogo chamado Henry Goddard conduziu uma pesquisa com crianças, usando um aparelho que media seu nível de energia. E quando essas crianças cansadas, depois de brincar um monte, elas recebiam um elogio, o aparelho indicava imediatamente um aumento de energia no nível da criança. E por outro lado, quando as mesmas crianças cansadas eram submetidas a algum tipo de bronca, o aparelho igualmente mostrava um declínio no nível de energia delas. Isso são pesquisas científicas querendo mostrar o poder de palavras agradáveis, o poder das palavras que animam, que levantam outra pessoa. Certa vez alguém disse, seja encorajador. Cada pessoa com quem você fala está lutando a sua própria batalha. Isso não poderia ser mais verdadeiro. A gente quer falar e tem muitos assuntos sobre os quais a gente deve falar uns com os outros, e às vezes a gente esquece. É difícil ter algumas conversas, falar determinadas coisas, e a gente não pensa que a outra pessoa pode ter acabado de sair de uma situação terrível, pode ter passado 2 horas no trânsito, pode ter discutido com o cônjuge no caminho para a igreja, pode estar sofrendo por alguma doença que a gente desconhece. E é tão importante a gente lembrar o poder do encorajamento. Cada um está lutando a sua própria batalha. Eu lembro, e cada um de nós lembra, do impacto de amigos que nos encorajaram, não? Eu lembro do impacto do primeiro amigo cristão que eu tive. O homem que teve visão por mim, que acreditou que eu poderia ser diferente, que me ensinou a pregar quando eu não sabia nada sobre a Bíblia, quando eu não tinha nenhuma técnica de falar em público. E ele acreditou em mim. E aquele encorajamento fez milagres por minha vida. Eu lembro, anos depois, tão desencorajado, outro homem acreditando que eu poderia ser um homem mais manso, que eu poderia ser
ouvir mais do que eu falava. E o impacto que esse homem teve em minha vida. E cada um de nós pensa em pessoas assim, não? Pessoas que foram usadas por Deus para nos ajudar a vencer áreas da nossa vida. Que nos ajudaram e que nos deram coragem para lutar a batalha em alguma área de nossas vidas. O encorajamento é assim, ele pode mudar os rumos de uma vida. E aí, pensando um pouquinho, já que o encorajamento é tão essencial, como que a gente pode encorajar uns aos outros? De que maneira a gente pode encorajar? Eu tenho 2 direções que eu queria dar para você. Primeiro, encorajem-se uns aos outros com a palavra de Deus. O encorajamento vem da palavra de Deus. Um dos riscos de nós falarmos sobre os mandamentos uns aos outros, que a gente tem feito, é que a gente pode tornar a coisa muito humana. E a gente pode olhar, nossa, então tudo depende dos nossos relacionamentos. E isso não poderia ser mais longe da verdade. Sim, depende dos nossos relacionamentos, porque Deus, em sua soberania, Ele falou, eu vou fazer 99,999% do trabalho, mas o trabalho só vai ser concluído quando 0,001% que cabe a nós for feito. O perigo é a gente achar que, nossa, tudo depende de nós, agora eu estou encorajando uns aos outros, beleza, meu 0,0001% do trabalho é o que há. E esquecer que Deus é o responsável por nos encorajar, que é por meio de Deus que vem o encorajamento. A gente é instrumento, mas quando a gente se encoraja, o que está acontecendo é a gente está sendo instrumentos nas mãos de Deus, para o Espírito nos encorajar. Então, lembrar, nosso encorajamento sem o poder de Deus, não tem muito poder. Sabe, um tapinha nas costas, ou então falar, vai lá, você consegue. Essas coisas têm o seu momento, mas elas não têm muito poder para ajudar a gente a vencer as batalhas mais difíceis de nossas vidas, não é verdade? Olha o que Tito 1, versículo 8 e 9 falam. Paulo está dando uma direção para Tito. E ele fala ao contrário, é preciso que ele, os presbíteros que Tito deveria escolher, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Sabe, as pessoas que Tito deveria escolher seriam homens que saberiam usar as escrituras para encorajar as pessoas, para mostrar para as pessoas que há esperança. Nossas palavras de encorajamento precisam de conteúdo sólido, precisam de histórias verdadeiras, precisam de algo que é real e que não é só o nosso achismo ou a nossa opinião a respeito uns dos outros. Nossa opinião vale também, mas a gente precisa de algo mais poderoso do que isso. As Escrituras são a nossa maior fonte de encorajamento. E não poderia deixar de ser, porque as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito, que é o Espírito encorajador, que é o Espírito consolador. Ou seja, o propósito principal das Escrituras é nos encorajar, é nos mostrar a realidade, sem dúvida. Mas olha, ver a realidade, até o Zé ali da rua consegue ver pecado quando ele vê. Não é tão difícil assim, irmão, ser treinado para ver pecado uns dos outros. Quando alguém peca contra você, você pode não saber nada sobre nada, você sente o pecado. O difícil é ajudar as pessoas a mudarem, é ajudar as pessoas a terem perspectiva de mudança. É ao ler a Bíblia que nós encontramos fé pela vida um do outro. Quando a gente vê um outro, e a gente já se conhece há muito tempo, não? 5, 10, 15, 20, 30 anos, e a gente sabe, algumas coisas na vida de nós não mudam fácil. E a gente está vendo uns aos outros, às vezes, pecar com a mesma coisa há anos, décadas. E a gente perde a fé uns pelos outros, não é verdade? Ou sou eu? Eu perco a fé pela vida uns dos outros, pela vida das pessoas mais próximas de mim, e a gente precisa da Bíblia para recuperar essa fé. É o compartilhar a mensagem fiel de que Paulo fala aqui, que a gente pode ajudar as pessoas a ficarem inspiradas com o que Deus pode fazer em sua vida. É lá na Bíblia que a gente vê como Deus escolheu um homem de 75 anos para ir numa viagem onde ele nem sabia qual era o destino. E convencer a esposa dele a ir junto. Com 100 anos, esse homem teve um filho. É lá que a gente vê como Deus teve visão de um assassino de 80 anos. É sério, a gente lê essas histórias muito para não ficar impressionado com elas, né? 80 anos! Eu fico orando a Deus, falo, poxa, eu honestamente, eu nem sei se eu desejo viver até 80 anos.
Eu já tenho tanta itezinha e problema de saúde que eu falo, deixa eu morrer mais cedo. Por outro lado, eu quero ver meus filhos crescendo e se casando. Mas Moisés tinha 80 anos e foi usado por Deus para libertar uma nação. E a liderou por 40 anos. É lá que a gente vê Deus usando a vida de um adúltero, de um assassino, para nos inspirar com as confissões de pecado mais profundas que a gente encontra nas Escrituras. É lá que a gente vê a visão que Jesus tinha pelos amigos que o traíram. E como Jesus os colocou de volta, falou assim, vai lá, é você, Pedro, que vai começar a minha igreja, é você mesmo. Você vai ser uma pedra. É lá que a gente encontra como Deus pode transformar um homem cheio de raiva, cheio de ressentimento, e torná-lo o maior mensageiro do amor de Deus às pessoas. Sabe, quando as pessoas estiverem com medo ou se sentirem inadequadas ou sem valor, nós podemos mostrar exemplos de como Deus tratou pessoas iguaizinhas a nós, com esperança, com fé. Em nossos tempos uns com os outros, a gente precisa compartilhar da palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos abrir a Bíblia e ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros com as Escrituras. Se você se sente constrangido, ou se você sente que o nível de amizade não é tão grande ainda, ou ainda se você sente que a outra pessoa não está tão aberta para ser ensinada, sabe o que você pode fazer? Você pode abrir a Bíblia e falar, eu posso compartilhar o que eu tenho aprendido, o que tem me encorajado, e você pode falar como estão os seus tempos com Deus, como está o seu relacionamento com Deus. Isso vai fazer um milagre pela pessoa que está te ouvindo, e vai fazer um milagre por você também. Porque para ter o que compartilhar, você vai ter uma forcinha extra para você ter bons tempos com Deus, para você buscar coisas que estão te inspirando na Bíblia. Às vezes a gente ouve coisas do tipo, mas a gente é amigo demais para se ensinar dessa forma. Eu já ouvi isso diversas vezes. A gente é irmão físico, então a gente já se conhece há muito tempo e a gente já tem uma intimidade muito gostosa e não cabe nesse ambiente falar tanto da Bíblia assim, parece artificial. Sabe, eu quero falar para você, eu entendo de onde você está vindo, mas eu quero convidar você a pensar, será que esse padrão de amizade é o espiritual ou é o que a gente vê aí fora? Porque se há uma amizade verdadeira, se há realmente intimidade, a gente não deveria estar querendo dar das melhores coisas que existem uns para os outros? A gente não deveria querer estar compartilhando com o outro aquilo que realmente é o melhor para a vida um do outro? Mesmo que cause certo constrangimento, mesmo que role ali inicialmente algo estranho entre nós, será que a amizade, se ela é verdadeira, não deveria ser o suficiente para a gente superar esse sentimento desconfortável e levar a gente a dar o que há de bom uns para os outros? Pensa um pouco sobre isso. Sabe, segunda direção que eu queria dar. Nós precisamos nos encorajar com intensidade. O escritor aqui no versículo 13 fala, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Outras versões trazem diariamente. Aqui em Hebreus, o escritor explica que o tipo de encorajamento que a gente precisa é intenso. Não é um encorajamento de vez em quando. Esse encorajamento de vez em quando é melhor do que nenhum encorajamento, mas ele não é poderoso para nos ajudar a vencer a perversidade do nosso coração. Ele não é poderoso para nos ajudar a superar as dificuldades, porque as dificuldades não vêm de vez em quando, não é verdade? Você não vai sair daqui, Deus não vai te poupar essa semana de todas as coisas difíceis. Você vai ter muitas situações. Hoje, saindo daqui, essa semana a gente estava numa reunião e um irmão deu uma aula sobre humildade de um livro que nós, ministros, estamos lendo juntos. E aí eu fiz um comentário orgulhoso. E aí depois eu fiquei pensando, puxa, um comentário que eu me dei conta, provavelmente fiz outros comentários orgulhosos, mas depois eu fiquei pensando, a gente tinha acabado de ler, de ouvir a aula incrível sobre humildade, e aí eu fiquei defensivo, o irmão estava falando algumas coisas, eu falei, irmão, vamos parar, não é bem assim. Eu falei assim, nosso coração, ele brota dele orgulho e pecado o tempo todo. E se a gente não tiver a expectativa de se encorajar intensamente, a gente não vai conseguir vencer a incredulidade. Satanás é esperto e astuto e trabalha incessantemente contra nós. Mas Deus nos deu os meios para a gente neutralizar a sua ação
em nossas vidas. E um dos meios mais poderosos é o encorajamento. Sabe, encorajamento é algo de que a gente precisa desesperadamente, irmãos. Mas às vezes a gente não se dá conta. Se fosse algo desesperador, mas que você se desse conta, isso ia ser menos mal. O perigo é que a gente precisa dele, mas às vezes acha que está tudo bem. Por exemplo, eu tenho problemas intestinais, né? Vários de vocês sabem. E alguns anos atrás eu fui ao médico que falou, puxa, você precisa desesperadamente tomar muita água. Eu falei, puxa, que chato, né? E aí eu comecei a tomar, todo dia botava 2 garrafinhas de 500 ml lá no meu trabalho e tomava. Comecei a me sentir, puxa, estou seguindo a orientação médica, mas os problemas não foram embora. Eu voltei para o médico um tempo depois, ele falou, para começo de conversa, você precisa estar tomando o dobro do que você está tomando. Alguém com os problemas que você tem devia estar tomando mais ainda. E eu saí pensando, mas eu não tenho sede, médico. Eu falei assim, não importa se você tem sede, você precisa de água. E encorajamento é algo assim. Não importa se a gente sente que precisa dele, a gente precisa dele. A gente precisa, não importa se parece que nosso irmão está tudo bem com ele. Nossa irmã, ela vai conseguir. A aparência, nesse caso, não poderia ser mais enganosa. Nós precisamos de muito encorajamento. Eu quero perguntar algo para você. Há pelo menos uma pessoa que você busca encorajar intensamente? Alguém por quem você ora todo dia? Alguém que você busca se encontrar intensamente? Se não dá presencialmente uma semana, você busca se falar com essa pessoa. Você escreve mensagens, você pensa a respeito dele ou dela, escreve cartões, manda mensagens, que você sabe o que está acontecendo de difícil na vida. Porque sabe o quê? Se a gente não souber o que está acontecendo de difícil, é impossível encorajar. Se você não sabe o que realmente para essa pessoa é desafiante, não dá para encorajá-la. Há pelo menos uma pessoa assim na sua vida? E eu quero te fazer outra pergunta. Você sente esse encorajamento de uma outra pessoa na sua vida? Você sente que há alguém que está comprometido em te encorajar? Que realmente vai até o fim na sua vida? Eu estou falando sobre uma pessoa, irmãos. Há pelo menos uma pessoa assim que você está buscando dar e de quem você está buscando, ou que alguém que está buscando dar para você. Sabe, encorajar com intensidade tem tudo a ver com generosidade. Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, certa vez disse a um capitão, elogie seus oficiais e amigos um pouco mais do que merecem e assuma a responsabilidade por mais erros do que seria justo, pois isso servirá para transformá-lo mais rapidamente em um grande capitão. Sabe, elogiar as pessoas um pouco mais do que elas merecem não é massagear o ego de ninguém, não é ser falso para com a verdade. Nem é inventar coisas que não existem. Isso é falsidade. É você ser gracioso. É você fazer o que Deus faz com você e comigo. É a gente ajudar as pessoas a verem talvez o que elas ainda não são, mas o que elas estão prestes a se tornar. Ou o que elas têm potencial de ser daqui a um tempo. Se elas tiverem pessoas em suas vidas que acreditam nela. Encorajar é reconhecer a ponta de algo esplêndido que ainda está escondido. É o diamante bruto que existe dentro de cada um de nós. Não porque existe a bondade inerente lá no fundinho, mas porque em Cristo todos nós somos como diamantes. Mas a gente precisa ser lapidado para revelar todo o nosso brilho. Tem uma irmã, e a gente lembra de pessoas que nos encorajam, não? E aqui há tantas. Eu lembro de uma irmã que encoraja as pessoas assim, com muita generosidade, com muita extravagância, com muita intensidade. Os menores esforços para ela são incríveis, são extraordinários. Os bebês recém-nascidos, todos feinhos, para ela são maravilhosos. E são lindos de morrer. As pregações mais michurucas para ela são profundas e de alto nível. E sabe o que uma irmã assim ou um irmão assim produz? A gente quer estar próximo, não? Mesmo sabendo ou num sentido, puxa, eu acho que não é tão verdade assim, mas a gente quer estar próximo. O que você achou, irmã, da pregação? A gente quer ouvir uma palavrinha, a gente quer ver algo que a gente não está conseguindo ver.
Às vezes a gente pisou na bola, e a gente quer ouvir algo que a gente pode mudar. E a gente precisa tanto, assim, de pessoas, irmãos. A gente sabe que às vezes as pessoas estão exagerando um pouquinho, ou estão sendo bondosas conosco, mas ainda assim a gente as quer. E a gente precisa delas. Irmãos, cada um de nós é precioso nessa igreja. Cada um de nós que está nos visitando aqui é precioso aos olhos de Deus. Mesmo que externamente, por fora, a gente esteja aparentando ser sujos. Mesmo que nossa vida não esteja no caminho onde ela deveria estar, ainda assim nós somos valiosos. E quando a gente encoraja uns aos outros com intensidade, a gente ressalta esse valor. A gente vai lá, mete a mão na sujeira e a gente ajuda uns aos outros a ver que é um brilho e que é um esplendor aos olhos de Deus em cada um de nós. O autor de Hebreus aqui, para nós terminarmos, ele afirma que se a gente vence o engano do pecado por meio do encorajamento, no versículo 14 ele fala que nós seremos participantes de Cristo. Deus quer que nós sejamos participantes de seus segredos, da sua intimidade. Ele quer que nós também sejamos participantes das vidas uns dos outros. Que nós tenhamos segredos para compartilhar uns com os outros. Ele quer que tenhamos intimidade uns com os outros. Deus quer uma igreja cheia de Big Brothers. Vamos ser essa igreja que o nosso Deus deseja. Amém? Obrigado.